Eu procurei algumas fontes autorizadas que me ajudasse a medir realmente o poder da China em relação aos Estados Unidos e ao resto do mundo. E aí encontrei na Deutsche Welle, a televisão alemã, estatal alemã, em seu canal no YouTube, e descubro este material aqui, realmente interessante. O que é que ele diz? Que os Estados Unidos, principalmente agora depois do Trump, estão se isolando do mundo e a China inteligentemente ocupando esse espaço através de quê? De alianças estratégicas e, sobretudo, oferecendo estabilidade e estabilidade jurídica, ou segurança jurídica. E o que diz mais essa reportagem da Deutsche Welle, mais conhecida como DW? Desde 2010, a China lidera a manufatura no mundo. Supera Estados Unidos em tecnologia limpa, controle de produção das baterias de lítio, que faz o celular, não é? E painéis solares, além de encabeçar o mercado de carros elétricos. A reportagem começa justamente com o Trump, com aquela sua tabela das tarifas, né, que em espanhol significa aranceles. Los aranceles, el proteccionismo económico y la política exterior del presidente Donald Trump están generando un creciente aislamiento de Estados Unidos en el... Então diz, né, nessa reportagem que essa política do Trump, com suas tarifas, né, cada vez mais altas, estão causando um crescente isolamento dos Estados Unidos. El escenario internacional, la incertidumbre que provocan sus erráticas decisiones. Então as incerteza que provoca, né, suas erráticas decisões do Trump, lleva a muchos países a mostrarse cautelosos en el leva muitos países a mostrar-se cautelosos comercio con Washington. no comércio com Washington. El dinero... Aqui é um especialista, né, ouvido pela Deutsche Welle, Félix Valdivieso, que ele diz que o dinheiro voa. Y huye de precisamente los riesgos innecesarios. Então, foge precisamente dos riscos desnecessários. Ninguém quer correr riscos. China parece estar llenando el vacío que deja Estados Unidos. E aí a jornalista diz que a China parece estar preenchendo o vazio que deixa os Estados Unidos. Consolidando alianzas estratégicas y Consolidando alianças estratégicas e avançando como un actor central en la economía global. Como um ator central na economia global. Es una visión, me parece que hoy por hoy al menos bastante diferente, ¿no? Então esse especialista aqui mexicano fala sobre o México, o caso do México, ali muito vizinho aos Estados Unidos. Trump quiere hacer América grande otra vez. Então ela diz aqui que o Trump quer fazer a América grande novamente. ¿Y si termina haciendo grande a su archirrival China? E acaba, no caso aqui, fazendo justamente a China seu grande rival, justamente preenchendo esse papel, né, aumentando o poder da China, o poder de influência da China. Estados Unidos ve en el rápido ascenso de China una amenaza a su hegemonía mundial. Então, claro que os Estados Unidos veem na China uma ameaça à sua hegemonia mundial, que já tem ali quase 100 anos praticamente. En 24 años, China quintuplicó su peso en la economía. Então, lembra que em 24 anos a China quintuplicou seu peso na economia mundial. Global pasó del 3 al 17% del... Passou de 3
a 17% PIB mundial do de 1 PIB mundial, a 18 billones de dólares. de 1 a 18 bilhões de dólares. En ese tiempo, Estados Unidos también creció E nessa época, nesse mesmo tempo, os Estados Unidos também cresceu, só que de 10 a 29 billones de dólares, pero su participación global cayó del 30 al 27%. mas sua participação global caiu de 30% para 27%. Ahora bien, si ajustamos por paridad de poder adquisitivo, China ya lidera la economía mundial. E se falar em poder aquisitivo, a China já lidera a economia mundial. Su PIB equivale a 19 billones de dólares Seu PIB, seu PIB, né, equivale a 19 bilhões de dólares, frente a los 14 de Estados Unidos. frente, quer dizer, diante dos 14 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Es decir, considerando los precios internos y el Ou seja, considerando os preços valor internos real de su moneda, e o valor real de sua moeda. China produce y consume más que Estados China produz e consome mais que os Estados Unidos. Unidos. Pero ya no se trata solo de quién tiene más dinero, sino E aí, no caso, ela explica, já não se trata mais de quem tenha mais dinheiro, mas sim de quién tiene el control del comercio, la quem tem o controle do comércio, innovación y la da inovação confianza del resto del mundo. e, mais importante, né, da confiança do restante do mundo. Según el Washington Post, solo en los primeros 4 meses E aí ela lembra, né, a instabilidade, né, das políticas do Trump, dizendo que o jornal Washington Post, que é um jornal americano, claro, né, diz que só nos últimos 4 meses Trump ya ha modificado sus decisiones o presidente Trump já modificou suas decisões tarifárias, de tarifas, né, arancelarias más de 50 veces. mais de 50 vezes. Onde é que se pode alcançar segurança jurídica num tipo, não é, de administração dessas? Su política impredecible está haciendo que socios comerciales Então, a política imprevisível do Trump está fazendo com que sócios comerciais tradicionais tradicionales de Estados Unidos fortalezcan tradicionais dos Estados Unidos fortaleçam vínculos. Esse aqui é o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, lá na China também, lá está aqui, o Lula está aqui atrás, né, está de costas, justamente nessa última viagem que os dois fizeram, juntamente com o presidente do Chile, o Gabriel Boric. con China. China lo que ofrece es estabilidad y orden. E aí esse especialista, Félix Valdivese, diz que China o que oferece é estabilidade e ordem. Una economía, sea nacional o sea internacional, o Uma economia que seja nacional ou internacional, la economía internacional, mejor dicho, no puede funcionar sin la estabilidad não pode funcionar sem a estabilidade y el orden. y Entonces, el yo creo orden. que como socio, los países van a querer estar con China y no con Estados Unidos. Então, nesse caso, não é, entre Estados Unidos e China, os países, logicamente, preferem a China, que é o caso aqui desse noticiário da Deutsche Welle, que reflete também uma posição do governo alemão, não é, que está ali imprensado entre a China e os Estados Unidos. E a Alemanha, a gente sabe que é o principal país, a principal potência da Europa, não é? Pode até ser classificada como a segunda potência econômica depois dos Estados Unidos e da China. Como primera reacción. Eso es, como primera reacción, porque un mundo sin China ya no es concebible, pero tampoco sin Estados Unidos, pese a los obstáculos que impone Trump. México es probablemente el caso más extremo en América Latina. Então, esse especialista mexicano aqui, Henrique Dussel Peters, ele diz que o México é provavelmente o caso mais extremo aí nessa relação com os Estados Unidos e a China, e que ele cita dados do México. Y probablemente del mundo, en el 2024 el 84%.
Então ele lembra que em 2024, 84% Las exportaciones mexicanas das exportações mexicanas fueron a Estados Unidos. se deslocaram para os Estados Unidos. Pero también Mas também, en el 2024, por primera no mesmo ano de 2024, pela primeira vez, vez, las importaciones mexicanas que provienen de China as exportações mexicanas que provêm da China rompieron la barrera del 20%. romperam a barreira de 20%, o que realmente é algo ali quase que inexplicável, porque o México está ali como na garganta dos Estados Unidos e praticamente controlado, né? Tem toda a sua economia controlada, ou até então tinha a sua economia controlada pelos americanos. Entonces tienes las dos estructuras, la Então ele diz que são as duas estruturas, creciente presencia china a crescente presença da China y la creciente presencia estadounidense. e a crescente presença dos Estados Unidos. China ha logrado desplazar a Estados Unidos en sectores estratégicos. E aí a jornalista diz, né, terminando aí esse raciocínio, que a China desbancou os Estados Unidos em setores estratégicos. Desde 2010 lidera la manufactura Desde 2010, lidera a manufatura mundial, superando os Estados Unidos en tecnología limpia. em tecnologia limpa, Controla la producción de baterías de litio, controla a produção de baterias de lítio. A gente sabe que essa bateria de lítio é feita para alimentar celulares, carros elétricos e outros produtos aí muito sofisticados, né, na área da medicina, da ciência, etc. de paneles solares y encabeza De painéis solares também, não é? E encabeça el mercado de autos eléctricos. o mercado de carros elétricos, algo que até há pouco era um domínio da Tesla ali, do Elon Musk. Hay un fantástico documento de la ASPI, Australian Strategic Policy Institute, ¿no? E aí ele lembra aqui, não é, de um documento dessa ASP, do Instituto Hace Australiano, más de 20 años están dando que conclui que há mais de 20 anos seguimiento a 64 estão dando seguimento innovaciones a 64 inovações significativas, core technologies, significativas no campo da tecnologia no início do século XXI. 60 de 64 tecnologías 60 de 64 tecnologias eran dominadas por empresas estadounidenses. eram dominadas por empresas estadunidenses. En el último estudio de 2024, Então, no último estudo deste instituto de 2024, 57 de 64 tecnologías virou tudo, né? 57 de 64 tecnologias eran dominadas por empresas chinas. eram dominadas por empresas Y chinesas. fundamental, China controla el 70% del procesamiento mundial de minerales estratégicos. E aí, né, outra coisa importante é que a China controla 70% do processamento mundial de minerais estratégicos, enquanto o resto do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, etc., 30% apenas. Clave, como las tierras raras, Inclusive setores chaves como as terras raras, esenciales para fabricar desde misiles essenciais para fabricar desde mísseis hasta smartphones. até telefones inteligentes ou smartphones. Y pese a las restricciones de Estados Unidos, E, não obstante as restrições dos Estados Unidos, China avanza en tecnología a China avança em tecnologia punta. que Huawei ponta. Aí cita essa grande empresa chinesa, a Huawei, que foi muito perseguida pelos americanos ha lanzado ordenadores con sistema propio de e que ultimamente lançado, né, computadores com sistema próprio, né, sistema operacional próprio, né, desafiando a Windows y Mac.
desafiando o Windows e o Mac, né, da OS, que é da Apple. OS. Xiaomi acaba de lanzar su primer E diz que também uma outra empresa chinesa de celulares, a Xiaomi, acaba de lançar seu primeiro chip de diseño propio. chip de desenho próprio. China logró avances impresionantes E China alcançou avanços impressionantes en inteligencia artificial. na inteligência artificial com o tal do DeepSeek, não é? Que dizem que ser superior ao chat GPT. Con la aparición de DeepSeek, de inteligencia artificial. E com a aparição, né, desse aparecimento deste DeepSeek de inteligência artificial, Eso fue, o sea, esa tecnología punta en todo actualmente. então é tecnologia de ponta em tudo atualmente. Y resulta que lo han abaratado los costes de una manera. E o que é mais importante, diminuíram os custos na fabricação, né, na elaboração, no caso dessa inteligência artificial chinesa. Impensable. E de forma até impensável para os padrões, claro, ocidentais. Esto es simplemente por decir que la estrategia americana Ele quer concluir dizendo, né, que é para dizer que a estratégia americana de la administración Trump me parece da administração Trump lhe parece una estrategia anticuada, uma estratégia inadequada, reactiva, reativa, que estaba bien para una China, digamos, adolescente, que poderia parecer bem para uma China adolescente, pero esa China adolescente es una persona adulta hoy, mas é só que essa pessoa adolescente é hoje uma pessoa adulta.